um happy ending romanesco para a história colonial portuguesa. Foi aquilo que, mesmo assim, depois do sofrimento, e o Luís tem o valor, a coragem e o valor de ter sido um homem da resistência timorense, mas depois de tudo o que se passou, realmente Portugal ter ajudado e a diplomacia portuguesa também ter ajudado à internacionalização do problema e à sua solução e à libertação de Timor foi um momento bonito, marítimo também e bonito da nossa história. Aquilo que me ocorreu quando vi o tema foi uma frase que aliás me ocorre muito e que está sempre muito presente sempre que se fala de mar. Eu lembro-me de um grande escritor português que por acaso vi hoje aqui nas livrarias. Eu estou ainda a fazer assim, a aquecer, porque eu estou a falar português, a tentar falar devagar, que é uma coisa que me custa muito, para ver se me compreendem. Espero que a Cristina compreenda, mais ou menos. Puedo intentar continuar. Não. Uma especialidade portuguesa que casi tan buena como os pasteles de nata. Mas há um escritor português que está felizmente traduzido pelo menos em castelhano, em catalão não vi, mas vi bastante hoje livros dele, que é o Virgílio Ferreira, que também gostaria de ter ganho o Nobel, e que tem uma frase lindíssima com a qual iniciou a sua conferência de quando Portugal foi país-tema na Europália, que era o seguinte: da minha língua vê-se o mar. E esta frase não é só poética, e fez-me pensar logo quando ela disse que há línguas das quais se vê o mar e essas línguas tornam-se mais plásticas e mais ousadas, porque o mar mais pacífico, como o mar doméstico da Cristina, ou mais alteroso, é sempre um elemento de mudança e de aventura. E na história, quer de Portugal, quer de Espanha, foi sempre pelas melhores, pelas piores. Em Portugal, muitas vezes pelas piores razões, as pessoas pura e simplesmente fugiam. Mas um elemento de esperança e de caminhada para um futuro qualquer, aventura, mas no sentido de vamos encontrar novos mundos. E encontramos. E depois o que é que isso deu? Deu que aquilo que sobrou de bom desses novos mundos e da maneira como foram depois trabalhados, que não foi muito feliz, mas o que sobrou de bom, agora não o catalão, mas pelo menos o castelhano, é muito curioso ouvir as versões múltiplas que têm nos outros países, a forma de pronúncia. E não só a pronúncia, eu aqui posso falar mais do português em relação ao português de Portugal ou ao português do Brasil, que é tão autónomo que às vezes encontramos nas traduções francesas, tem Jorge Amado, está traduído brasileiro, coisa que enfurece os amantes do português. Eu estou-me a lembrar de vários escritores e músicos, meus amigos brasileiros, que muito protestam que não há o brasiliano, há o português, eles próprios. Mas é um português diferente, e ao mesmo tempo é o mesmo, e que ainda guarda palavras do século XVI português e que nos volta a dar essas palavras e volta a dar-nos palavras que foram criadas a partir das línguas locais. E isso também acontece em Moçambique, e o trabalho do Miyakoto tem muito a ver com essa reinvenção do português a partir da África, especificamente de Moçambique. E, portanto, essa viagem das línguas através do mar tornou-as plásticas, tornou-as mais ousadas e, por isso, os países de mar dão boa literatura. Dão, como se diz, que um solo com determinadas características, eu não sou silvicultora, mas não vou aprofundar a agricultura como poderia aprofundar o Luís, mas sabemos que há solos mais favoráveis para a agricultura e outros menos. E Portugal, como a Espanha, e em particular a Catalunha aqui, e Barcelona, e eu vou especificando porque penso que não é indiferente construir cidades longe do mar. Podem até ser cidades de poder e mais fortes e mais violentas,
Mas as cidades marítimas têm características comuns, porque são portos de partida, portos de chegada, têm mestiçagem de gente, mestiçagem de línguas, uma capacidade auditiva que se desenvolve nos naturais da cidade para perceber outras línguas e para dar uma informação a quem chega. E é aquela piada orelha a orelha. Orelha, foi, não sei queres fazer essa piada. Mas não vamos à orelha. E essa piada era tua. Se não quiseres espalhar-te com ela, também não vou. Tem que moderar. E o facto de ser mar é ser margem. E como o Jacinto, e movimento. E eu penso, e pensando na literatura especificamente catalã e portuguesa, eu conheço mais ou menos, não conheço muito, conheço alguns contos da Cristina, e sei que é uma contista muito afirmada como contista, ou que é uma esperança para todos nós que achamos sempre que o Jacinto agora, talvez por isso, virou-se mais para o romance nos últimos anos e para o teatro. Mas os contos, é extraordinário que tenham sucesso e que sejam premiados, porque quando se diz, como o Nazim dizia, cada vez se lê menos, eu espanto que, aliás, isso não tenho certeza, até acho pelo contrário. Por acaso, parece que pelo contrário. Talvez porque vou muito ao Brasil, onde há cada vez mais gente a ler, e porque há bibliotecas municipais em Portugal que não existia e há mais gente a ler. De antes lia-se muito pouca gente lia muito, porque a leitura era elitista, como tudo. A democracia faz com que haja muito má leitura, muito má escrita, e disso já falou o Jacinto e não vou repetir, mas também faz com que se possa explorar de outra maneira e ter mais ousadia até na forma de ler e de escrever, porque ler também é criativo. Talvez menos escolha, não é? Mas é outra história. Não sei se há menos escolha no mercado, sim, mas enfim, eu penso que vamos criando nichos e temos conseguido. Em Portugal publica-se muita poesia, vende-se poesia, ontem falávamos disso, bastante. E Portugal e Espanha sempre deram literatura e sempre deram, dentro da literatura, muito boa poesia e muito bom romance. A Marta falou de um escritor que me é particularmente querido e que eu fiquei contente de saber que era amado aqui em Barcelona, que é o José Cardoso Pires. Eu fiz, além dos livros que o Nazim disse, eu fiz a fotobiografia do José Cardoso Pires e trabalhei bastante com ele. Era um homem muito... E era um grande escritor de Lisboa, era um homem com um grande sentido de humor, uma grande inteligência e um grande sentido da relatividade das coisas. Não era um escritor solene. E era um escritor da cidade de Lisboa, embora tivesse nascido fora dela. E eu estava a pensar no José Cardoso Pires e a pensar em Barcelona, que dentro de Espanha é uma cidade, Barcelona, enfim, a Catalunha, mas a cidade de Barcelona aparece imenso na literatura. Não só dos que nasceram na Catalunha, mas de muitos escritores que se tornaram catalães. Há semanas acabei de ler um romance que aproveito para recomendar muito, que se chama El Dia de Mañana, de um amigo meu e da Cristina, segundo sei, que é o Inácio Martínez de Pizón, que é sobre Barcelona, é todo passado em Barcelona, e sobre um período histórico sobre o franquismo, como aliás escreve muito em Espanha, mas de uma perspectiva...